Aí, eu tô criando assim, sabe, uma áurea. Oi, ai, não bote isso não, velho. Na moral. E aí, cientistas de entretenimento, tudo bem com você? 1º de maio, feriado, de boa na lagoa, decidimos ir ver o filme de Michael Jackson. Tivemos que ir para outra cidade, porque na cidade em que estamos morando, o cinema foi desativado ano passado, então a gente tem que recorrer à cidade vizinha. O filme de Michael Jackson retrata a sua vida, né? A sua infância, a sua parte adulta, o relacionamento com os seus pais, né? E com seus irmãos. Uma das coisas que mais chamou a atenção do filme é a produção. A produção do filme ela é impecável, né? O filme se passa ali entre a década de 60 e termina no final da década de 80. E o filme ele é fidedigno nos seus figurinos, nas paisagens, nos transportes, na mídia em si daquele tempo, né? As vestimentas dos figurantes, não deixou nada a desejar, conseguiu representar muito bem aquela época. E falando ainda de cenário, até os clipes mais marcantes de Michael Jackson, como Billie Jean e Thriller, eles conseguiram reproduzir de forma fidedigna, não tem o que reclamar. O filme de Michael passa uma mensagem de motivação muito importante. Não é à toa que ele é reconhecido e conhecido como um dos maiores artistas do mundo. Desde a sua infância até a sua vida adulta, trazem mensagens pelo seu histórico de vida, por tudo que ele passou, por tudo que ele conquistou, por tudo principalmente que ele acreditou. Então vem comigo, coloque seu jaleco. Hoje eu estou sem jaleco, né? Vim direto do filme gravar para vocês e acompanhe esse vídeo. Para você que caiu de paraquedas aqui no nosso canal, aqui é o Tom Labs, o seu laboratório de entretenimento. Já vai deixando like, já vai dando sugestões aí, comente no vídeo o que você deseja ver aqui nesse canal de entretenimento, porque aqui a gente fala de game, a gente fala de IA, a gente fala de entretenimento geral, música, filmes, séries, cultura geek através dos animes. Então colabore com esse canal, dê a sua sugestão. O filme ele é muito rico em detalhes e não tem como a gente começar senão pela infância de Michael Jackson.
A primeira coisa que eu gostaria de falar, antes de entrar na história representada aqui, é do ator Juliano Cruz. Um ator mirim maravilhoso. A seleção que foi feita escolheu, de fato, a criança mais próxima do que foi a infância de Michael Jackson. Ele conseguiu retratar com emoção a vida de Michael Jackson em todas as fases. Na sua fase com relacionamento com sua família, com seus irmãos, com seu pai, a intimidade que ele tinha com sua mãe e também o seu talento artístico, né? Um ator que conseguiu mostrar e demonstrar uma desenvoltura no canto, na dança e conseguiu representar de forma ipsis-liter quem de fato foi Michael Jackson. Ele de família humilde, não é? Naquela época nos Estados Unidos existia essa questão social, racial muito forte. Então ele vivia ali em casa com seus pais, com seus irmãos mais velhos. Ele era o irmão mais novo, homem, né? E ali eles viviam em uma residência simples, aonde através dos seus familiares, através do seu pai ali, eles formaram o Jackson 5, composto por todos os membros masculinos daquela família. Com relação aos pais, quem mais vai chamar a atenção pelo lado negativo da história é o pai de Michael. Muitos sabem da infância dura, então o filme ele conseguiu trazer de uma forma mais leve, eu acredito, até porque toda a família participou no contexto, na produção do filme e trouxe com mais suavidade a participação, a interação entre Michael e o pai. Porque os relatos são muito fortes, né? O relato que existe na mídia, não só de hoje, mas ao longo da carreira de Michael Jackson, trouxe a informação de que o pai era muito duro, é muito severo e cobrava muito dos meninos para que pudesse alcançar o sucesso que alcançou. Porém, o filme traz também quando a gente olha de uma forma mais misericordiosa, vamos assim dizer, para o pai, a gente também consegue identificar algumas marcas. Não é que eu esteja passando pano pela vida de abusos, pela vida de humilhações, pela vida de agressão que Michael e seus irmãos passaram durante a sua infância para chegar onde chegou. Mas o semblante do ator que representou o pai de Michael Jackson traz essa insegurança, essa incerteza, essa perseguição que talvez o seu pai tenha passado na sua infância, a imposição do seu próprio pai, não é? Para que ele pudesse ser alguém na vida. Não é à toa, sem querer dar spoiler, é que ele tem uma frase que traz um impacto, né? Dizendo que eles precisam serem vencedores, que os filhos dele não poderiam ter o mesmo destino que ele, de estar trabalhando de uma forma descontente por toda a sua vida, né? E ali ele imprime toda essa cobrança, toda essa infância dura que eu tenho certeza que ele passou e imprime de forma severa também nos seus filhos. E aqui traz a primeira lição para nossas vidas, né? Até quando nós vamos permitir que ciclos viciosos e ciclos destrutivos continuem acontecendo, não é? E o filme traz todo esse contexto, traz o rompimento desse ciclo vicioso, traz uma nova forma de pensar. E por trás de toda a tempestade, por trás de tudo que se possa ver de negativo na trama, a gente sempre tem um ponto de luz, né? E o ponto de luz ficou muito bem representado na mãe de Michael, né? Infelizmente ela não tinha aquela autoridade de ir contra as decisões do marido, ela não conseguia se impor à liderança, né? Do pai dos meninos ali no contexto, na sua infância. Inclusive ela se arrepende muito sobre isso, né? Ao longo do filme ela deixa isso muito claro. O Michael diz que ela não tem culpa, mas ela sempre foi um ponto de luz. Ela sempre foi aquela mãe que sempre enxergou o esforço dos seus filhos e trouxe essa interação, trouxe essa humanidade, trouxe o amor de mãe, que muitas vezes foi o refrigério em meio a toda a situação de agressão, de abuso, né? Ela cobrava ao seu marido, né, alertando, olha, os meninos têm escola, os meninos precisam dormir, os meninos precisam descansar, e era a provedora daquele lar no sentido emocional, aquele lado emocional positivo, aquele lado emocional que afaga o nosso coração, que eleva o nosso espírito e nos deixa mais leve. Isso ficou muito bem retratado na infância de Michael no filme como um todo. A infância de Michael Jackson é um jovem muito talentoso, né? Começou cedo na música, a gente percebe ali pelos Jackson 5 que alguns irmãos já são mais crescidos, já estão chegando já em uma fase mais tarde da adolescência, mas desde cedo aprenderam a cantar, aprenderam a tocar, se dedicaram de tal forma, né? Inclusive por conta da imposição do pai, né, que sempre tentou extrair o melhor deles, né? Apesar de ter sido uma infância muito prejudicial para todos eles,
eles conseguiram chegar lá. A infância de Michael Jackson ela foi marcada por uma vida infantil sem infância. Michael Jackson ele não teve uma liberdade para fazer amigos. E pelo fato de não ter oportunidade de interagir com outras crianças na sua infância por conta da cobrança do seu pai, de impor que ele alcançasse a perfeição de uma forma tão rápida, né, a ponto de bater nele, a ponto de privá-lo de diversas coisas. Logo quando ele chega a ter sucesso na infância, as crianças que ele poderiam ter uma interação de criança mesmo, né, para não queimar as etapas da vida, ele também não consegue encontrar na infância do outro uma sensação que supra aquela infância que estava gritando dentro daquela criança. Porque as crianças não conseguiam ver Michael Jackson como uma criança normal. Ele já se tornou parte da mídia, as crianças só queriam saber de abraçar, tirar foto e não mantinham uma interação genuína. A gente sabe que na infância a gente tem desavença, a gente tem alguém que não gosta da gente, a gente não gosta também das pessoas, a gente tem aquela interação de amizade onde eu posso ter confidentes, onde eu posso ter melhores amigos, onde eu posso compartilhar os meus brinquedos, compartilhar os meus sonhos, assistir coisas juntos. Então ele teve essa infância um pouco desnutrida, né? Desnutrida de um relacionamento social que é muito importante, né? E isso aguça os nossos sentidos para o nosso tempo, né? Onde as nossas crianças precisam dessa interação e muitas vezes os pais entregam celulares, tablets, computadores, privando de tal forma essa interação, né? Michael não teve escolha, ele precisou, através de ameaças, através de coisas que ele passou, né? Pela imposição, ele perdeu esse direito de ser criança. A mensagem que mais me tocou no filme, nesse período infantil, foi uma frase que a mãe dele, no filme, né, na vida dele, traz para ele. E diz assim: não deixe que a luz que brilha em você possa apagar. Nem você apague essa luz, essa estrela que dentro de você. Não deixe que ninguém apague. Né? Então isso foi um marco que deu um refrigério e estrutura para que ele, apesar das dificuldades, que ele não pudesse se perder pela raiva, pelo ódio, ou por não ser aceito da forma que ele desejava ser aceito, por ele não ter tido uma oportunidade de viver essa infância como uma criança normal. Então esse foi o ponto-chave, né? Foi a maior didática do filme, foi essa frase, essa fala da mãe que, com sabedoria, né, ela diz que não deixe que a luz de Jeová, né, eles como testemunhos de Jeová, né, ela como testemunho de Jeová, traz essa mensagem: não deixe que a luz de Jeová que está em você possa se apagar. A sua vida adulta é marcada por muita correria, né? O ator que representou ele é o Jafar Jackson. Jafar Jackson, ele é sobrinho do próprio Michael Jackson. Aí vocês falam: ah, rapaz, pegou logo o sobrinho para fazer. Mas eu lhe digo, se não fosse Jafar Jackson, dificilmente teria alguém à altura para representar o papel do seu tio. E ele não foi escolhido por ser o sobrinho de Michael Jackson, né? Os testes aconteceram durante árduos 2 anos, só depois de 2 anos de muito teste e muito estudo, ele foi escolhido para representar o seu tio nas telas do cinema. E ele conseguiu passar com muita emoção todas as fases transitórias da vida de Michael Jackson até o amadurecimento. Isso ficou muito visível no filme. Um ator de mão cheia. Eu não sei se ele já atuou em outros lugares, mas ele trouxe essa energia. A gente consegue sentir a essência de Michael Jackson através da representação, né, da atuação do seu sobrinho. Michael Jackson teve a sua adolescência ali, início da sua juventude, marcado por animais exóticos dentro do seu convívio, né? Michael Jackson, quando era pequeno, tinha pedido uma lhama para sua mãe, que naquele tempo ele não tinha conseguido, ela não tinha permitido. Mas logo que cresceu, ele comprou uma lhama, passeava para cima e para baixo por onde morava, né? Comprou uma girafa, essa girafa vivia no quintal dele. Então assim, ele teve muitos animais marcantes. E o que mais marcou é um que morava dentro do quarto dele, que era um chimpanzé. E esse chimpanzé era o melhor amigo de Michael, né? Ele conversava com o chimpanzé, interagia, mostrava seus desenhos, conversava quando estava triste, conversava quando estava alegre. E toda essa interação familiar foi muito bem marcada. O Michael e seus irmãos ainda continuaram fazendo shows juntos, depois de adultos, né? Ali no final da adolescência, já chegando já na fase adulta, na fase jovem. Mas teve um momento de ruptura nisso tudo, né?
foi realizada aquela última turnê onde ele anuncia. E uma coisa que vale a pena ressaltar é o seu guarda-costa, né? O filme traz um relacionamento bem íntimo entre o guarda-costa de Michael Jackson e ele, né? Onde muitas vezes ele, em embates que teve com o pai, sai e aí começa a dialogar com esse guarda-costa que transportava ele para cima e para baixo, e ali ele começou a criar coragem para criar asas e voar em busca do seu próprio sonho. O filme traz muito essa questão dos brancos e dos negros, né? Onde o negro só cantava para negro, só se apresentava para negro, e em Michael Jackson isso foi completamente rompido. Ele sempre teve esse lado de que o talento dele é para todos, é para negro, é para branco, é para feio, é para bonito, para todo tipo de gente. E uma coisa que chama muita atenção nele é essa parte social, né? Pelo fato dele não ter tido a infância, ele costumava visitar muito hospitais, crianças doentes e adultos também que sofreram algum tipo de trauma, sofreram algum tipo de acidente. Então ele considerava os seus fãs, né, a comunidade social em peso, como a sua verdadeira família. E o que mais me chama a atenção nas suas músicas é que as músicas falavam também de contextos sociais. Pelo fato dele estar estourando naquele tempo, né, ali na década de 80 principalmente, onde várias facções ali nos Estados Unidos brigavam, entravam em conflito, né? Ele desenvolveu músicas, canções, no qual ele conseguiu atingir com vontade e muito peso a mídia, e essa mídia trouxe essa mensagem social para as pessoas, né? Através dele, ele conseguiu, de alguma forma, contribuir socialmente para uma vida mais tranquila nos Estados Unidos, através do seu posicionamento social, né? A grandeza dele, o seu talento abriu portas para que os conflitos pudessem ser minimizados através da música, através da dança. E isso é muito bonito. O filme traz essa visão maravilhosa. A principal mensagem é a mentalidade forte que o Michael Jackson tinha. Ele sabia do seu potencial, da onde ele poderia chegar, né? Ele se cobrava muito, ele tinha essa ideia de que ele precisava ser perfeito. Ele acreditava naquilo que ele queria, ele acreditava naquilo que ele poderia entregar, ele acreditava onde ele poderia chegar, né? E o filme traz toda essa aura, né, de peso que esse artista teve no mundo até hoje. O filme ele é muito interessante. Ele é como se fosse um memorial de gratidão. É como se o filme tivesse o objetivo de fechar com chave de ouro a carreira e a pessoa que foi Michael Jackson. O filme teve como principal objetivo mostrar a essência desse artista. Quem de fato ele é. Não só como um talentosíssimo cantor, dançarino, não, mas a pessoa de Michael. O filme teve esse objetivo, o filme não ficou preso a polêmicas que muitas vezes, em sua grande maioria, foi inventada pelo jornalismo sujo daquela época. O filme tirou tudo isso. Tem coisas ruins, de fato, no filme, tem, da história dele. Mas o objetivo principal é trazer a essência, a pessoa, a humanidade de Michael. E isso foi o que mais chamou a atenção. E o que eu mais aprendi com esse filme é que a gente precisa valorizar mais as pessoas. Eu acredito que Michael Jackson, ele traz esse carinho, essa importância com todos aqueles que passou na vida dele. O filme retrata um Michael muito humilde no seu relacionamento social, né? Ele conseguiu extrair o máximo que pôde das pessoas que tiveram contato com ele, né? E Michael ele foi um artista que conseguiu mostrar a sua essência e traz essa lição, né? Que a gente aproveite as pessoas que estão em nosso entorno. Não precisa ser uma pessoa famosa, não, mas às vezes os nossos pais, a nossa mãe que luta, às vezes tem situações aí que a mãe é a referência do lar, onde cuida seus filhos sozinhos. A gente precisa dar valor a pessoas que dedicam a sua vida, os seus bens para nós, né? Para pessoas como nós que formam e forjam o nosso caráter. E Michael traz essa valoração de família, apesar das suas dificuldades familiares. Ele sempre colocou a sua família em primeiro lugar e em nenhum momento ele abandonou os seus irmãos. Ele em nenhum momento seguiu uma carreira solo e largou as mãos. E uma coisa que fica muito marcado na última turnê, na única e última turnê que eles fizeram depois de Todo Mundo Grande, é que no final da turnê está todo mundo dado as mãos, né? Simbolizando de que, beleza, o projeto artístico finalizou aqui, mas vocês ainda são a minha família. Então esse desejo de viver a vida em sua essência foi uma das lições mais impactantes do filme. Michael ele aproveitou todas as oportunidades que a vida lhe deu para ser um filho
para ser irmão e para ser um artista que movimenta massas, que enche estádios de futebol, que enche todo o espetáculo em que ele está inserido. E aí, cientista do entretenimento? Você já assistiu o filme? Não acredito, você está perdendo tempo. Olha, eu vou dar um spoiler pessoal aqui. Eu chorei do início ao final. Então não perca tempo, vá assistir o filme. E se você já assistiu, comenta, eu quero saber qual foi a sua opinião sobre o filme, né? Se faltou alguma coisa, se o filme deixou a desejar, ou se você amou o filme de tal forma que assistiria e vai assistir de novo quando sair aí nos streams. Você que ainda não é um cientista do entretenimento e quer ser, é simples. Curte o nosso vídeo, se inscreva, já comenta dando sugestões dos próximos vídeos e acompanhe a nossa gameplay, né? Porque o nosso canal é o seu canal de entretenimento, onde a gente ri, onde a gente chora, onde a gente aprende mais um pouco e bate aquela gameplay maravilhosa. E muito emocionado por ter assistido esse filme e encerro por aqui. Everton, o seu Tom, do Tom Labs, o seu laboratório de entretenimento. Até o nosso próximo experimento. Deixe a sua sugestão, curte, se inscreve e ativa o sininho. Fui!